Tá, beleza. Então, eu vou mostrar a apresentação para vocês, que eu preparei para essa semana. Alguém só me dá um ok para me avisar se vocês estão vendo? Tudo certo. Sim. Sem problemas. Então, só para atualizar, né? Acho que dessa turma todo mundo finalizou o preenchimento da planilha. Então, o primeiro grupo do de Broglie, a dualidade onda-partícula, vai fazer o podcast. Física clássica versus física quântica vai ser vídeo. Princípio da incerteza, um infográfico. Grafeno também vídeo. Gato de Schrödinger, um vídeo. O bóson de Higgs vai ser um vídeo. Kevlar, um infográfico. E a gente tem uma dupla, porque a gente não conseguiu formar mais grupos, que é Marie Curie e a Primeira Guerra Mundial, que vão fazer um vídeo, certo? Então, acho que com isso a gente fechou todos os grupos. Então, a primeira parte era essa, né? Vocês definirem o tema, o grupo e a mídia. O próximo passo é vocês entregarem para mim um rascunho do projeto. Então, o que eu quero, tá? Então, até o dia 28, eu quero que vocês entreguem esse rascunho, tá? Do projeto. E como é que vai ser esse rascunho? O que eu quero que ele contenha? O número de páginas, a formatação, é lógico, não vai me entregar um texto de qualquer jeito, mas não vai me entregar um texto de qualquer jeito, mas deixa eu só ele. Peraí, pessoal, deixa eu... Prontinho, professor, até o áudio ficou melhor. Ficou, né? Porque fica o áudio da casa, fica ruim, né? Melhorou então, né? Vocês estão me ouvindo? Alguém falou alguma coisa só para eu ver se eu escuto no fone? Dá para ouvir. Alô, teste. Beleza, perfeito, obrigada. Bem, então o que eu quero do rascunho, tá? Novamente, não é um trabalho escrito, não vou corrigir como um documento, um trabalhinho, lógico, o conteúdo vai ser avaliado, mas a entrega final é a mídia que vocês escolheram, tá? Então, esse texto não é uma questão de formato, nem nada, é mais o conteúdo que me importa. E o que vai ter que ser apresentado nesse rascunho? Eu quero os principais aspectos teóricos que vocês vão abordar nesse projeto. Bem, isso daqui pode ser desafiador para vocês. Alguns de vocês escolheram temas bastante complexos, tá? Acho que todos vocês escolheram temas complexos, na verdade, ou que podem ter um nível de complexidade bastante elevada, a depender aí do quanto vocês queiram se aprofundar no tema. Eu recebi até agora um rascunho que não estava incorreto, de maneira nenhuma, porém estava muito superficial. Então, vocês não precisam só esperar até o dia 28 para me entregar o rascunho, vocês podem ir me entregando antes e eu dou um feedback e até o dia 28, de repente, a gente deixa um rascunho mais redondinho, tá? Por quê? Eu quero que vocês se aprofundem no tema. Alguns temas vão exigir de vocês um conhecimento que vocês ainda não adquiriram, então vocês vão ter que se adiantar um pouco nos estudos, especialmente no tocante a ligações químicas. Muitos temas envolvem conceitos de ligações químicas que são completamente estranhos a vocês, então vocês vão ter que estudar bastante, tá? Então, eu gostaria que vocês... a ideia não é que vocês façam uma introdução teórica para mim, é que vocês indiquem para mim quais são os seus aspectos teóricos que vão estar na sua mídia. E como vocês vão apresentar esses aspectos na mídia escolhida? Ok, vocês vão fazer um vídeo, certo? Como você pretende abordar esse aspecto num vídeo? Vai ser uma animação? Vai ser um desenho? Vocês vão narrar? Como vai ser? Então, assim, se vocês já tiverem um esquema de uma figura, por exemplo, vocês querem explicar para mim, sei lá, semicondutores, o tema. O funcionamento de um semicondutor, vocês vão encontrar na internet diversas descrições de como ele funciona. Mas como você vai mostrar isso dentro da sua mídia? Você vai pôr um texto para a pessoa ler no vídeo? Fica estranho, né? Então, para mim, é mais interessante nesse momento que vocês me mostrem nesse rascunho, por exemplo, qual a figura que vocês vão usar para explicar aquele conceito, porque a gente já pode ir trabalhando na modificação dessa figura. Qual é o esquema que vocês vão utilizar para explicar esse conceito, tá? Então, toda vez que vocês forem citar para mim nesse rascunho o aspecto teórico abordado no projeto, leve em consideração como esse aspecto teórico vai ser abordado na mídia.
entendeu? Porque a gente já faz uma correção das duas coisas, né? Da forma de apresentação e do conteúdo. Tá claro para vocês agora o que eu quero? Sim, faz sentido sim, professor. Tá, então pode falar. Ia fazer mais algum comentário, não? A questão do número de páginas e nem o volume de material, tá? Eu quero que vocês me digam qual aspecto teórico vocês vão abordar e como, tá? Como vocês estão escolhendo mídias digitais, só texto não é razoável, certo? Então vai ter que ter figuras, esquemas, vídeos. Então, tá? É importante que eu tenha acesso a essa maneira de apresentar a informação teórica. E à medida que eu ficar observar quais aspectos teóricos vocês pretendem abordar, eu posso indicar para vocês o que mais, onde vocês têm que aprofundar mais, tá? Qual aspecto qual parte daquele aspecto teórico precisa ser analisado de maneira mais profunda na sua explicação? Posso enviar para vocês referências, posso enviar para vocês vídeos ou links que auxiliem vocês, tá? Então, embora o prazo seja dia 28, se vocês conseguirem mandando antes, eu tento fazer uma devolutiva para a gente ir fazendo um bate-bola aí antes do prazo final para entrega do rascunho, tá bom? Bem, como entregar o rascunho? Bem, vocês vão entrar lá no link de vocês, né, na página da estrutura da matéria no Moodle, tá? E aí vocês vão aqui, ó, informações do seu professor, tá? Vocês vão clicar nesse link. Clicando nesse link, vai aparecer uma lista, vocês vão rolando a barra para baixo, e vai aparecer a lista de docentes. E aí vocês vão me encontrar aqui, ó, Juliana Souza. E aí tem aqui o link, ó, entrega do rascunho do projeto, tá vendo? Quando vocês clicarem nesse link, vai aparecer essa página, né? Vocês vão entregar um documento que tem que estar no formato doc, PowerPoint ou PDF, tá? Se vocês não tiverem nenhuma dessas 3 extensões e estiverem tendo dificuldade, me avisem que aí eu coloco mais extensões lá como aceitáveis, tá? Contendo o rascunho inicial do projeto a ser desenvolvido. Então, notem, eu não quero um texto. Se vocês quiserem já montando uma apresentação no PowerPoint para mim, para eu ver, pode ser também, tá? Esse rascunho, como eu disse, deverá ter os principais aspectos teóricos abordados no projeto e como esses aspectos vão ser apresentados considerando a mídia que vocês escolheram, tá? E como é que vocês vão identificar esse documento para eu poder achar vocês no meio de todos os projetos que eu vou receber? Como título do documento, tá? Como o nome que vocês vão salvar o documento de vocês, coloquem o nome do tema. Se o tema for muito grande, como por exemplo, grafeno é um título enorme, coloca só grafeno, tá? E a identificação da turma, se é o DA6, se é o DB6, tá? Porque aí, pelo tema, eu sei quem é o grupo. E apenas um membro do grupo deverá enviar o arquivo, não é necessário que todos vocês enviem, tá bom? E aí, quando vocês baixarem aí, rolarem a página para baixo, vai ter essa opção aqui, ó, adicionar tarefa, que é onde vocês vão fazer o upload do arquivo, tá? Como eu disse, vocês têm até quarta-feira, dia 28 de outubro, às 23h59, para me entregar. Ok? Uma coisa importante, coloquei lá o meu arquivo, depois vi um erro, quero colocar outro, não tem problema, ele substitui, tá bom? Tudo bem, faz sentido. Não, é só o arquivo a gente salva, melhor salvar como um PDF também, se for um arquivo tipo de texto ou de coisa parecida, porque é formato universal, não é? Na verdade, eu estou aceitando DocX, arquivos do Word, por exemplo, que aí pode ser o Word Online ou Word que vocês têm no computador instalado, PowerPoint ou PDF, eu aceito os 3, tá? O que vocês se sentirem mais confortáveis, não tem problema. Okay. Ju, falando como alguém que está no grupo do podcast, não tem como aceitar também o formato MP3? Porque vocês vão fazer um áudio, né? Sim. Eu vou acrescentar o formato MP3 ou formatos de vídeo, né? Tá bom. Vou acrescentar isso aqui, tá? Pode deixar. Obrigada. De nada. Quando eu envio... Oi? Pode falar. Cara de paisagem, né? Sobre o envio, mesmo que eu der o envio definitivo, se eu enviar outro, ele coloca por cima.
Não. Sim, se for você. Agora vamos supor, você coloca, aí notou o erro, aí outro membro do seu grupo coloca, aí não, aí vai duplicar. Então, tomem cuidado para ser sempre o mesmo aluno que faz a entrega duplicada, assim, faz a entrega. É o mesmo Então, responsável. isso. Aí, se você fizer um upload e perceber que houve um erro e colocar outro, ele substitui. Beleza. Obrigado, prof. Nada. Outra pessoa ia perguntar. Alguém tinha aberto o áudio. Não tem dúvidas? Não? Então eu acho que eu ouvi demais. Tudo bem, pessoal. Com relação ao projeto, é isso que eu tinha para falar. Ficou mais alguma dúvida sobre o que eu quero? Posso passar para frente? Pode. Pode, ok. Vamos lá, sobre os testes semanais, né? Então, essa semana, o número de alunos permaneceu em 27, só que eu tenho 29 alunos inscritos no projeto. Então, 2 alunos aí não fizeram. Não fiz o levantamento de quem são esses 2 alunos. Os monitores estão fazendo, entrando em contato com os alunos que não estão fazendo os testes. Mas eu gostaria de reforçar que o teste não é um bicho de 7 cabeças, não leva tanto tempo assim para fazer e vale uma porcentagem significativa na média de vocês. Então, não deixem de fazer os testes, tá bom? E se vocês tiverem problemas técnicos, é só me mandar um e-mail, sábado, domingo, segunda, não tem problema. Falando, ó, professora, minha internet caiu. Aconteceu isso esse final de semana, né? Do aluno no meio do teste, a luz cair. Até aí tudo bem, se a luz voltasse, ele poderia continuar o teste de onde parou, mas a luz levou mais de 2 horas para voltar e aí o teste encerrou. Aí a gente contorna o problema, não tem estresse quanto a isso. Só não deixem de fazer, tá? Então, não sei quem são os 2 alunos que não fizeram, mas, por favor, tentem fazer os testes toda semana, porque é uma porção significativa da média de vocês, tá? Novamente, vocês estão aí dentro da média aí dos alunos, e levaram aí um tempo médio de 40 minutos, bem superior à semana passada, né? Sendo que teve pessoas que levaram 7 minutos e pessoas que levaram 120 minutos, mas não há nenhuma correlação entre tempo e desempenho, né? Não necessariamente quem levou 7 minutos foi mal ou melhor do que quem levou 120 minutos. Tá? E aí, comparando as 2 semanas, o que eu notei é que o número de participantes aí não mudou, a nota média diminuiu, mas a nota média de todo mundo diminuiu, o tempo médio aumentou, certo? Quando eu falo de todo mundo, eu falo de todas as turmas de estrutura da matéria. Então, a primeira coisa que eu observo a partir disso é que vocês tiveram mais dificuldade essa semana, o que é natural, porque a ideia, né, o curso ele vai progredindo, então, no grau de dificuldade, então o curso vai ficando cada vez mais difícil mesmo, tá? A primeira semana foi um aspecto um pouco mais tranquilo, essa semana com a lei dos gases já foi um pouco mais complicado. Eu recebi poucas pessoas que me mandaram dúvidas sobre o erro nos testes, tá? Acho que eu recebi uns 4 ou 5 alunos apenas. Vocês podem me procurar, tá bom? Vocês podem entrar em contato comigo e falar, professor, olha, recebi o feedback do teste, errei tal questão. Me manda um print da questão que eu possa te ajudar a entender onde você errou, tá? Na semana passada, conversando com os colegas que tiveram um desempenho menor no teste, eu notei, assim, que todos que tiveram dificuldade, que me procuraram, né, tiveram dificuldade com a parte de estequiometria. E essa semana, a dificuldade que eu notei não foi nem com relação à teoria dos gases, mas foi com relação a uma coisa mais fundamental. Algumas questões abordavam cálculo sobre pressão ou volume de um gás, certo? E para você aplicar a lei de Clapeyron, você tem que considerar a massa molar, porque às vezes eu dou a massa e vocês precisam do número de mols, certo? Então vocês precisam levar em consideração a massa molar. Então notem, o erro não foi... Quais seriam as principais fontes de erro, assim, do ponto de vista da teoria dos gases? Ou vocês utilizarem a fórmula inadequada, ou vocês esquecerem da conversão de unidades, né? Que como você tem uma constante R, essa constante R, ela tem uma unidade, e para você aplicar ela,
os valores de pressão, volume e temperatura têm que estar nas unidades adequadas para aquela constante. Então, esse seria um cuidado básico, e que eu notei que todos vocês tiveram, aparentemente, né, de verificar as unidades. Qual foi o problema? O problema, e aí é uma distração, acredito eu, e vocês não se atentaram para isso, é que alguns gases, por exemplo, o flúor, que foi uma dúvida recorrente. Quando eu falo gás flúor, eu não estou falando do flúor gasoso, é F2. Gás oxigênio não é oxigênio gasoso, é O2, tá? Hidrogênio é H2, nitrogênio é N2, tá? Esses gases, eles aparecem na forma diatômica. O que é importante notar? Que as únicas espécies químicas da tabela periódica que aparecem na natureza na forma atômica são os gases nobres. Tirando isso, todos os demais elementos apresentam-se na forma de compostos, tá? Então, quando eu falo o elemento flúor, é um átomo de flúor isolado. Quando eu falo gás flúor, é necessariamente F2. E foi isso que pegou, eu diria que 99% das pessoas que mandou dúvida, tá? Não foi nem a questão da teoria em si, tá? Gente, vocês estão vendo a minha tela? Sim, professora, tá tranquilo. Tá. Do PowerPoint aqui, né? Uhum. Beleza. Então, quando vocês em breve vão fazer uma prova, tá? Então, eu diria que a aplicação da lei de Clapeyron para vocês não foi um problema. Que o problema foi atentar para a fórmula molecular do gás. Então, quando vocês forem para a prova, tomem bastante cuidado com isso, né? Afinal de contas, vocês vão estar aí na frente do computador, dar uma consultadinha aí na fórmula molecular do gás, caso ela não tenha sido dada no enunciado de maneira explícita, para não errar numa besteirinha. Tudo bem? Ok? Tudo. É que, como a ideia é um teste, a gente não está acostumado a pesquisar, né? Mas a ideia é a seguinte: uma vez que a gente está propondo um curso online, a gente entende que a consulta está livre. Então, por essa razão, algumas coisas a gente não fornece. Se você está na minha sala de aula sem nenhum material de consulta, eu tenho que dar tudo. Mas como vocês estão em casa, então eu prefiro, assim, eu suponho que você vai buscar a informação, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Tudo bem? Só não se sabe se isso é bom ou se é ruim, né? Exatamente. Via de regra, a gente fala com consulta, é tranquilo. Notem que não é assim, não. O fato de ser com consulta, às vezes, é pior do que ser sem consulta. Professora, uma dúvida quanto à prova. Tá. De vez em quando eu vou resolver algumas questões da lista e eu acho uma resposta que é, digamos assim, um pouco discrepante da resposta da lista. Um exemplo aleatório, digamos. Ao invés de achar 3,1 vezes 10 à quinta, eu acho 3,3. E eu acho que, geralmente, isso tem alguma relação com, por exemplo, os dados da tabela periódica que eu estou usando, sabe? E daí eu queria ter uma noção do quanto você vai dar de uma margem relacionada a esse tipo de coisa. Muito bem. Realmente isso pode acontecer. Eu estava dando uma olhada na lista da lei dos gases e tem na resolução está um pouquinho diferente, por exemplo, o valor que ele coloca para a constante de Faraday. Isso dá uma diferençazinha no valor final. Então, erros de aproximação, né? Vamos supor, se eu coloco toda a fórmula na calculadora e só analiso a resposta final, vai dar um resultado ligeiramente diferente do que se você fizer cada etapa e arredondando o resultado de cada etapa, por exemplo. Né? Então, é óbvio que esse tipo de situação não vai ser descontado. Né? Então, se você usar uma massa molar que seja arredondada e não uma massa molar com valor mais preciso, mas está correta a massa molar aí dentro dos valores aceitáveis, obviamente que eu vou aceitar. O que eu não vou aceitar, por exemplo, é você falar para mim que o hidrogênio tem massa 10. Mas você não precisa colocar que o hidrogênio tem massa 1,01. Você pode colocar que o hidrogênio tem massa 1, certo? Então, esse tipo de coisa é óbvio que não vai ter problema nenhum. A prova terá algumas questões discursivas, então esses pequenos erros de arredondamento você vai acabar encontrando
no próprio item correto, né? Porque, obviamente, eu não vou colocar que a resposta da letra E é 32,2 e a resposta da letra B é 32,3, por exemplo, né? Não vão ser valores dessa forma. Então, esses erros de aproximação, dentro das alternativas, fica mais fácil identificar, e nas questões discursivas, eu vou olhar todo o seu desenvolvimento, tá bom? Certinho, obrigada. De nada. Até, por exemplo, dando esse exemplo aí do gás flúor, se a questão não fosse alternativa, se ela fosse discursiva, e eu observasse que o aluno usou a fórmula certa, converteu todas as unidades corretamente com relação ao R, e errou a fórmula molecular do gás flúor, eu não daria completamente errado para esse aluno, se eu tivesse a questão discursiva, por exemplo, tá? Mais alguma dúvida? Ok, se tiver dúvida mais nos testes, eu volto, diga. Com relação aos testes não, professor, mas uma coisa que eu queria é que eu estava olhando aqui, revisando um caderno que eu tinha no ensino médio de química e tudo mais, que também falava de eletrólise, que a carga de Faraday que diz que é para mover um mol de elétrons é 96.490 coulombs de eletricidade. Mas a questão é, professor, eu não estou tipo assim, achando a origem desse número, porque eu estou vendo a constante, a carga fundamental de um elétron e o número de mol, e eu não consigo fazer a conta que acha esse 96 mil, entendeu? Agora eu não vou lembrar exatamente. Bem, da mesma forma que a gente conversou na semana passada, agora eu não estou lembrada de cabeça qual foi o experimento para achar a constante de Faraday. Mas, basicamente, é a mesma questão que a gente conversou na semana passada. Você faz uma série de experimentos de eletrólise e essa constante surge como uma constante de proporcionalidade. Agora, eu não lembro se ele fez isso com relação à carga elementar ou... a carga, você tem que considerar, para achar o número a constante de Faraday, você tem que considerar que está sendo formado 1 mol de elétrons. Entendi, é que na minha cabeça, quando tipo assim, a ideia de mover só um mol de elétrons, quando tem a carga de elétron e eu tenho o número de mol, deveria ser uma coisa mais fácil de achar, entendeu? Pelo menos na minha cabeça foi assim. Porque você tem que levar em consideração a massa molar do elemento que está gerando esse elétron também. Então, quando ele vai fazer os experimentos, ele determina a carga ou a corrente, né, gerada por uma série de eletrólises, onde, nesses processos de eletrólise, são gerados um elétron. Então, quando você faz isso, você tem diferentes massas molares, e todos esses elementos, gerando um mol de elétrons, vai ter uma proporcionalidade entre a massa, entre a carga, entre a massa molar, e a constante de proporcionalidade acaba sendo a constante de Faraday. Então, tem uns exercícios assim da lista que você pode fazer até análise reversa. Que, por exemplo, ele fala assim, eu estou hidrolisando prata. Então, considera 1 mol de prata sendo eletrolizada. Então, se eu tenho 1 mol de prata, eu tenho a massa referente a 1 mol e a massa molar referente a 1 mol. Então, vai cancelar a massa com massa molar. Mas aí, no enunciado tem a carga, e você sabe que é gerado 1 mol de elétrons. Então, a única incógnita que fica é a constante de Faraday. Então, para você encontrar a constante de Faraday, ela surge dessa série de experimentos empíricos. Então, não basta você pensar apenas no elétron solto, você tem que pensar em que sistema que você está eletrolizando, porque esse número de mols também vai estar relacionado ao elemento. Tá? Então, se você fizer essa análise, na lista de exercícios tem vários exemplos, acho que tem uns 3 ou 4 exercícios desse, que ele pede, na verdade, para você achar a relação massa-carga, mas pega o resultado final, substitui lá na equação massa-carga e deixa a constante de Faraday como uma incógnita. Ela vai surgir do experimento da eletrólise, entendeu? Entendi. Obrigado. Tá? Então, acho que, de repente, aí na sua consideração, o que está faltando é você levar em consideração que tem um elemento químico que está sendo eletrolizado, e a massa molar dele tem que ser levada em conta. Entendi. É que eu estava realmente considerando os mol e a carga fundamental,
Porque eles acharam que se eu multiplicasse, eu dividisse uma pela outra de algum jeito, porque a constante de Faraday está em coulomb por mol, não é? A unidade de medida dela. Isso, mas o número de mols é o número de mols do elemento eletrolizado, e não de... Entendeu? É que Entendi. você tem que... É que para surgir a constante de Faraday, você tem que estar eletrolizando 1 mol de elétrons, certo? Então, vamos supor... deixa eu pegar aqui. Que hoje eu estou com a minha mesinha, então dá pra gente rabiscar. Pro, ele levou em conta os íons H+. Ah, então, é um elétron. Perfeito. Então, quando você pensa em íons H+, o que está acontecendo? Na verdade, são 2 elétrons, né? Se eu tiver íons H+... Eita, filho! Se eu pensar aqui em íons H+, mais elétron, ele vai formar H2. Então, para balancear essa equação, eu preciso de 2H+, certo? 2H+, mais 2 elétrons para formar íons, um H2 gasoso aqui. Ou seja, se eu estiver formando 1 mol de H2, se eu estiver formando 1 mol de H2, eu vou estar formando 2 mols de elétrons. Então, eu tenho que fazer essa correlação aqui para achar o número de para achar a constante de Faraday, né? Então, eu precisaria de 1 mol de H+, meio mol, para formar meio mol de H2, desculpa, e aí eu teria 1 mol de elétrons. A carga dessa reação aqui vai me dar o número de Faraday, entendeu? Mas eu tenho que ter uma reação acontecendo para eu analisar. Entendi, faz sentido agora. Ok. Mais alguma dúvida? Eu recebi algumas dúvidas essa semana. Vocês querem tirar alguma antes ou eu posso ir para elas? Ou vocês vão tirando à medida que eu vou fazendo as correções? Pode ir para elas. Alguém ia falar alguma? Só uma dúvida a respeito do teste dessa semana. Segunda-feira, o sistema lá na FBC, ele vai ser desligado, alguma coisa assim, e aí não vai funcionar até 2 horas. O teste, ele vai ser prolongado? Sim. Aí fica até terça-feira. A professora caiu, já já ela volta aí. Ah, tá. Eita. Mas tem um e-mail que eles enviaram pra gente, dá uma olhada, que falaram disso, e falaram que vai ser prolongado até terça. Eu acho que uma mulher mandou no Moodle também. Ah, tá. Eu acho que eu vi alguma coisa assim, eu só queria confirmar com ela, porque como não tinha o nome da professora, eu fiquei, ué, quem são essas pessoas? Professora está mutada. É a mulher que coordena o curso lá do estrutura da matéria. Ah, tá. Professora, você está muda. Oi, voltei, eu tinha caído. Diga, qual é a dúvida, desculpa? Eu tinha perguntado se o teste dessa semana ia ser prolongado na terça-feira. Isso, vai sim, vai ser prolongado por causa do desligamento. Ah, tá bom então. Obrigada, professora. Nada, deixa eu só responder aqui que uma colega de vocês está sem o link da aula. Ok. Tá, desculpa, pessoal, caiu aqui tudo, tá? Hoje tá difícil, viu? Vamos lá. Ok, vou então para as dúvidas que eu recebi essa semana, e aí vocês me avisam sobre eventuais dúvidas que surgirem no meio do caminho, ou no final a gente tira mais dúvidas se eu souber responder, porque tem que estudar, tá, gente, para responder essas dúvidas aí. Vamos lá. Primeira dúvida que eu recebi é o seguinte. No texto, né, isso é uma passagem do texto, diz que no começo, a pergunta foi, no começo do tópico, quando você está relacionando a força elétrica com o trabalho, está escrito o seguinte: o único caminho que realiza trabalho é na direção radial. Isso gerou uma dúvida nessa aluna, porque uma vez que ela leu a palavra radial, ela pensou num movimento circular. Não é isso que está dizendo, tá? A direção radial é essa direção que conecta os dois centros, as duas cargas, tá? Então, basicamente, a direção radial é essa que liga as duas cargas que estão sofrendo atração uma em relação à outra. Ela confundiu esse trabalho na direção radial com o trabalho tangencial, né? Quando eu tenho aí um movimento circular.
Agora, uma coisa interessante é o seguinte, se eu tenho uma carga aqui no meio, a interação que ela vai proporcionar a outra carga, ela vai ser uniformemente distribuída num raio, né? Só que quando eu considero duas cargas, eu não preciso considerar esse raio de ação. Eu considero apenas a linha que conecta esses dois pontos, tá? Então, a direção radial, nesse sentido, é a direção que conecta as duas cargas. Eu não sei se a pessoa que estava com essa dúvida está na aula, mas ficou claro isso, pessoal? Ficou assim, professora, entendi. Tá legal, então. Bem, a próxima Oi. É que a ideia da conta ela ficar. Pelo menos até onde eu entendi da ideia do dividir por d ao quadrado lá embaixo é pelo fato de que a distância acaba sendo uma medida quadrática porque está se espalhando num círculo, que é uma. Não, círculo, numa esfera, e a superfície dela acaba sendo bidimensional, alguma coisa assim, não é? Ou estou viajando? Não é por causa disso, não. O d ao quadrado. Tá, mas porque, na verdade, você está considerando uma reta e não precisa considerar o círculo aí de interação, não. Tá? Aqui a ideia é só dizer que, independente de onde essa carga estivesse ao longo dessa linha aqui, a interação teria a mesma magnitude, tá? E não que está relacionado a uma esfera necessariamente. Entendi. Tá? A próxima dúvida é o seguinte. Ainda no começo do tópico, é dito que a energia potencial é transformada em energia cinética quando os corpos possuem o mesmo sinal e eu a solto. Também é mencionado que se forem sinais de carga opostos, elas adquirem energia cinética. E aí não ficou claro por que isso acontece. Então vamos pensar primeiro na primeira hipótese, na primeira situação, certo? Aqui eu só copiei o texto que está lá no Moodle, da onde ela tirou essa ideia, tá? Vamos pensar nessa primeira parte aqui da afirmação. Ele fala que a energia potencial é transformada em energia cinética quando os corpos possuem o mesmo sinal de carga e eu a solto. O que está acontecendo? Nesse trecho que ele está dizendo, imagina que eu tenho duas cargas soltas no espaço. Lembra daquele gráfico de energia potencial em função da distância que a gente viu na semana passada? Que é um gráfico aqui que eu tenho a energia potencial, a distância, e aí vai fazendo assim. A ideia é essa, tá? Quando os corpos eles estão muito distantes um do outro, a energia potencial é zero, porque eles não estão sentindo nada um pelo outro. Nesse caso aqui, você não vai ter a força atrativa, vai ser o contrário, a curva, porque as cargas têm o mesmo sinal. Então, na verdade, o que vai acontecer é o contrário. À medida que eu aproximo, a energia potencial aumenta e não diminui, tá? Mas a ideia é essa. Lá no infinito não há interação, então o potencial é zero, tá? Bem, então as cargas estão soltas, bem distantes umas das outras, e aí eu vou aproximando. À medida que eu vou aproximando, elas começam a sentir uma outra. Nesse caso, no primeiro exemplo, como elas têm o mesmo sinal, a primeira coisa que elas sentem é repulsão, porque elas têm a mesma carga, certo? Ou seja, para eu continuar aproximando elas, eu preciso aplicar energia, eu preciso fazer trabalho sobre essas cargas, para que elas se aproximem. À medida que eu faço trabalho sobre essas cargas, elas armazenam esse trabalho na forma de energia potencial, certo? Então, eu estou transferindo o trabalho, para a partícula, então ela armazena esse trabalho na forma de energia potencial. Então eu estou lá aplicando o trabalho, ela está armazenando energia potencial. Se eu cesso o trabalho sobre elas, qual o caminho natural? Elas se repelirem. E ao se repelirem, elas vão se distanciar. Para sair dessa posição e ir para cá, elas vão ter que acelerar em direções opostas. Esse processo de aceleração dá origem à energia cinética. Então, a energia potencial que eu apliquei, devido ao trabalho que eu apliquei sobre essas partículas, então, toda aquela energia que eu apliquei, né, todo aquele trabalho que eu fiz para mantê-las juntas, vai ser convertida de energia potencial para energia cinética que elas vão utilizar para ganhar velocidade e se afastar. Tudo bem? Peraí que eu não vejo o chat.
Deixa eu ver aqui que alguém mandou alguma coisa pelo chat, mas eu não enxergo. É a Rita falando que ela entendeu a explicação. Ah, beleza, beleza. Ok, agora vamos ver o exemplo contrário, né? Na segunda parte, ele diz o seguinte: se forem sinais opostos, elas adquirem energia cinética. Como? Bem, se eu tenho cargas opostas, no início, elas não sentem nada, nenhum tipo de interação entre elas, e aí eu consigo aproximá-las de maneira livre. Eu não preciso exercer trabalho, porque elas vão começar a se atrair. Então, essa atração entre elas vai gerar energia cinética para elas continuarem se aproximando, sem eu precisar exercer nenhum trabalho sobre elas. Na verdade, eu teria que exercer trabalho para parar elas, certo? Então, quando elas têm cargas opostas, a própria diferença de sinal dessas cargas vai fazer com que elas se aproximem. E para elas se aproximarem, elas precisam acelerar uma em relação à outra. E é por isso que elas adquirem energia cinética. Ok? Ok. É que nem aquela questão da gravidade, quando você deixa uma bola cair no chão, a energia potencial gravitacional vai virar energia cinética. Só que ao invés de gravidade, é eletricidade, não é? Pode ser pensado dessa forma. E se eu quiser fazer com que o efeito seja contrário, que ele vá contra a força gravitacional, aí eu preciso aplicar trabalho. Exatamente. Tá? E esse trabalho vai ser convertido em energia potencial. A outra questão era a seguinte: em relação ao potencial elétrico, o texto afirma que podemos considerá-lo como indicador de movimentação de carga entre dois pontos, de forma que uma carga, ao se deslocar entre duas posições, pode ganhar ou perder energia. E aí, bem, é mais ou menos relacionado à questão anterior, né? A energia está relacionada a essa energia potencial, aproximando ou afastando. Essa energia muda o sinal da carga de prova, e se sim, ela deve ser considerada para calcular o potencial elétrico. Existem algumas convenções matemáticas para você fazer cálculo de energia potencial que levam em consideração, sim, a carga. Você não precisa do sinal, você precisa do valor da carga para fazer esse cálculo. Então, você usa o módulo e não a carga. Agora, o sinal vai indicar o caminho ou a direção dessas cargas, dentro, por exemplo, de um sistema eletrolítico, né? Quando você está pensando na eletrólise. Então, quem for fazer química, né, como curso específico, vai ter uma disciplina chamada termodinâmica e cinética eletroquímica, onde esses valores, né, essas equações termodinâmicas que envolvem os processos eletrolíticos são deduzidas. E na dedução dessas equações, o sentido para onde vai essas cargas de prova vai influenciar, sim, na dedução da equação. Então, vocês vão ver isso mais para frente. Mas, de modo geral, a resposta é não, né? Para determinar esse potencial, você precisa da carga e não do sinal da carga. Ok? Ok, Agora, professora, entendi. tá? Aí, quando vocês forem estudar a termodinâmica associada a um processo eletroquímico, aí conhecer o sinal da carga é importante em algumas deduções, tá? Mas o potencial independe dessa carga. Não, mas acho que era literalmente sobre isso, porque eu estava relacionando com o fato de ganhar ou perder energia. Daí eu pensei assim, se for de mesma carga, elas vão se repelir, logo elas vão armazenar essa energia. Então elas ganhariam energia. E aí surgiu essa dúvida. Mas aqui o potencial elétrico, ele está relacionado com a interação entre as espécies. Então, de fato, né, você vai ter uma direcionalidade, se eles vão se atrair ou vão repelir, né? Mas o potencial elétrico vai depender apenas do módulo. Depois, quando a gente pensar no processo eletrolítico que está acontecendo, aí o sinal, ele vai precisar ser revisado, tá? Professora, uma coisa que eu acho que é importante lembrar que eu não lembro se mencionava ou não no texto, a unidade de medida, que esse U, que é basicamente energia potencial dividido por Coulomb, é basicamente o volt que a gente conhece, que representa aquela diferença de potencial entre dois pontos de cargas diferentes. Exatamente. Tanto que é por isso que tem duas equações para volts, que é essa que é a energia potencial dividida pela própria carga em si, e tem aquela que é a constante vezes a outra carga vezes a distância, dividida pela distância entre as duas.
Isso, são duas equações para definir o mesmo processo, né? Pode ser aproximado ao mesmo processo, exatamente. Sim. É que vocês vão ver mais para frente que quando a gente fala de um processo eletrolítico, determinar o potencial elétrico não é trivial. Eu estou falando do ponto de vista experimental. Se eu tenho uma reação eletroquímica acontecendo e eu tenho cargas com sinais opostos, por exemplo, uma carga neutra e uma carga negativa, eu conhecer o potencial elétrico entre elas de maneira teórica, de maneira experimental, não é um processo trivial. E aí você tem que utilizar uma referência. E isso que vai influenciar e vai corrigir essa questão do sinal, tá? Mas vocês vão ver isso lá em eletroquímica. Tá bom? É que uma coisa é você falar de um potencial elétrico de maneira absoluta, né? Quando você pensa em reação química, a medida disso não é absoluta. Tá? É sempre referente a algum sistema conhecido. Sim, entendi. Tá? Beleza. Professora, em relação ainda ao potencial elétrico, se você colocar abrir, né, a energia potencial e você não vai cortar a carga prova com a carga prova de cima? Eu não lembro da equação aberta assim. Isso. Não, eu lembro, professor, eu tenho a equação anotada que é lá do ensino médio. As cargas não se cancelam porque são cargas diferentes. Porque a energia potencial você tem que levar em consideração que são duas cargas. Certo. Que estão se atraindo ou se repelindo. Sim, mas uma delas é igual, não é? Porque tem o Qzão e tem a carga prova. Se você dividir carga prova por carga prova, elas se cortam, não se cortam? Não, mas não é carga prova pela carga gerada pela reação? Talvez você esteja falando da carga, acho que são cargas diferentes. São duas cargas de dois objetos diferentes. Uma carga é a carga gerada, vamos supor, se eu faço 1 mol de eletrólise, se eu eletrolizo 1 mol de uma espécie química, isso vai me dar origem a uma carga. E se essa espécie química tiver uma carga, por exemplo, 2 mais, 2 menos, são essas duas cargas, entendeu? Entendi. Então são cargas diferentes, o Qzinho e o Qzão, alguns chamam colocam até Z, em algumas edições vão até ver essa carga como Z, para não confundir. Tá, entendi. São coisas diferentes. São coisas distintas. Uma é a carga do elemento que dá origem do elemento, a carga do elemento, 2 mais, 3 mais, e o outro é a carga gerada durante o processo eletrolítico. Mas a carga fica. É que aqui ele usou Qzão e Qzinho, né? Mas em algumas literaturas ele usa Q para carga em Coulomb e Z para carga do elemento. Aí fica bem distinto. Tá bom? Tá bom, Pro. Obrigado. Nada. Bem, aqui foi um debate, porque essa pergunta foi boa. Bem, pelo menos boa para mim, tá? Até quem foi que falou comigo essa semana? Teve um aluno que me perguntou sobre... a gente estava discutindo umas questões aí, e aí eu falei, gente, aqui a graduação é muito importante para a carreira de vocês, né? E que a gente fica muito distante da graduação com o passar do tempo. Então, eu falei, nossa, essas coisas, por exemplo, a teoria de Dalton, eu vi em 2005. E aí, depois, você fica longe disso uma infinidade de tempo. Eu tenho que estudar um monte de coisa que eu fiz na graduação, obviamente, como vocês estão fazendo, mas nunca mais usei. Então, a gente tem que estudar e perguntar para os universitários mesmo algumas coisas. E aí, a aluna chamou atenção para esse pedaço aqui do texto, onde ele utiliza duas fórmulas para descrever a diferença de potencial. E perguntou para mim, quando eu uso uma e quando eu uso outra? Na verdade, as duas, nesse contexto, podem ser utilizadas, podem ser aproximadas como iguais, tá? Ele apenas utiliza essa dedução para chegar na ideia de capacitância, que seria basicamente a capacidade que o material tem de armazenar cargas, né? Então, o que acontece? Eu tenho duas placas paralelas, separadas por um meio que é isolante, e a capacidade que ela tem de manter essas cargas separadas aqui é definida como capacitância, a propriedade do material ou desse sistema.
E no caso, essas duas equações, elas dizem basicamente a mesma coisa. Tanto que eu posso substituir uma pela outra, né? Eu posso colocar aqui o ΔU igual a DE aqui e fazer outras deduções a partir dessa igualdade. Então, as duas significam basicamente a mesma coisa e você pode, no limite, utilizar as duas para calcular o ΔU, tá? Então, respondendo aí a dúvida da colega, as duas são iguais. É que eu tinha ficado... Eu falei assim, meu Deus do céu, qual a diferença disso aqui? Aí eu fui reler o texto várias vezes. Aí eu percebi que a diferença estava numa palavra, placa e superfície. Eu fiquei, meu Deus, mas será que tem diferença entre uma e outra? Mas a placa e a superfície seriam a mesma Nesse estrutura? contexto, sim. Nesse contexto, placa e superfície é a mesma coisa. Porque ele está analisando a superfície dessas placas paralelas. Então são as placas paralelas nos dois casos. Nos dois casos, tá? São duas formas de escrever a mesma equação, são iguais. Tá? O ΔU é igual, então você poderia, inclusive, igualar essas duas equações aqui. Tá bom. Obrigada. Nada. E aqui, como eu falei, né, a capacitância é a capacidade que você tem de separar dessas placas paralelas, separar duas cargas, armazenando isso aí na forma de energia, tá? É uma propriedade do material, tá? De separar essas cargas, ser capaz de separá-las, tá? De concentrar essas cargas separadamente. Bem, aqui, tá. Foi me perguntado aí sobre as fontes de eletricidade, que eu também esqueci de colocar um desenho aqui, mas tudo bem. Então, o que seria essa fonte térmica? Vamos supor que eu tenha dois materiais juntos que tenham comportamentos térmicos diferentes, ou que tenham um comportamento, uma condutividade elétrica que varia com a condutividade, com a temperatura de maneira distinta. Um exemplo que eu consigo pensar, assim, eu até procurei alguns desenhos, mas eu não encontrei, imaginando se eu tiver uma junção aqui de dois materiais, sendo um semicondutor e um condutor. Eu falei sobre isso com vocês, mas que caramba! Minha luzinha aqui tá de sacanagem comigo. Se eu tiver um semicondutor e um condutor. Na semana passada, eu falei para vocês que um material condutor, ele tem a condutividade dele diminuindo em função do aumento da temperatura, né? Porque você vai ter uma série de movimentações caóticas, é meio complicado. Vou deixar só assim, porque não está rolando escrever. Então, se eu aumentar a temperatura dessa junção, o que vai acontecer é que eu vou ter uma mudança da condutividade desse, sendo que esse daqui vai aumentar a condutividade, e esse daqui vai diminuir a condutividade. Então, notem que nessa interface, eu tenho uma diferença de condutividade aqui, né? Ou seja, a maneira como a carga ela vai se comportar nesse pedaço vai ser distinta desse pedaço, o que pode gerar um fluxo de elétrons, certo? Então, eu posso gerar um fluxo de elétrons para cá, por exemplo. Esse fluxo de elétrons que dá origem à eletricidade, porque a eletricidade ela vão ser essas cargas em movimento. Quando essas cargas se movimentarem, elas vão se movimentar dando origem a uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz é capaz de gerar trabalho, não ao contrário. Não é o trabalho que gera força eletromotriz, é a força eletromotriz que é capaz de dar origem a trabalho elétrico, tá? Então, o movimento da carga de um ambiente para o outro gera essa corrente, gera essa força eletromotriz que pode ser utilizada para realizar trabalho. Certo? E a origem da corrente ou da eletricidade se dá pelo fato de que eu vou ter um fluxo de elétrons entre essas duas espécies que tem a sua condutividade afetada pela temperatura. Ok? Ok, entendi. Beleza. Aqui eu também fiquei em dúvida nessa pergunta. Eu até fui atrás do trecho para ver. Que ele diz o seguinte: o vídeo mostra que os elétrons são cedidos pelo ânion na solução no anodo, e aí o texto diz, né, ele define no texto que o cátion é a espécie positiva, o ânion é a espécie negativa, e são responsáveis por levar cargas negativas do cátodo para o ânodo. Aí eu fiquei também
eu não entendi se como cargas negativas ele quis dizer o elétron ou o íon negativamente carregado. Então, assim, se o cátion vai ficar retido no cátodo, então o ânion vai migrar para o ânodo. Eu fiquei confusa com relação ao texto também. Mas o que acontece quando eu tenho a eletrólise aquosa de cloreto de sódio, tá? O que acontece é o seguinte, eu tenho, basicamente, e aqui é importante destacar que eu estou falando da eletrólise aquosa, ou seja, eu tenho cloreto de sódio sólido que é dissolvido na água, tá? E aí eu vou gerar Na+, aquoso, mais Cl- aquoso. Nessas condições, o que vai acontecer? Os íons cloro, negativamente carregados, vão migrar para o ânodo. Lá, eles vão sofrer uma reação de oxidação. Então, eu vou ter Cl-, que vai formar Cl2 mais 2 elétrons. Para isso dar certo, eu preciso de 2 cloretos. 2 cloretos geram um cloro e 2 elétrons. Notem que aqui o número de cloros está correto, 2 cloros entram, 2 cloros saem, e a quantidade de carga está correta. 2 cargas negativas entram, 2 cargas negativas saem, tá? Esses elétrons vão migrar pelo circuito externo, certo? Vindo para cá, para o cátodo. E no cátodo, quem vai receber esse elétron? Não é o sódio. Se eu tiver num ambiente aquoso, não é o sódio. Quem vai receber é o próton. Da onde vem esse próton? Lembre-se que quando eu tiver água, ela se autodissocia em H+, mais OH-, certo? Sendo que para balancear eu preciso de 2H+, certo? Aqui é neutro, certo? E aqui, não, peraí, é isso mesmo? 2H+, não, enlouqueci, né? É um H+ só. Peraí. Falei, não vai dar as cargas. Aqui, pronto. Tá certo, ó. 2H, um aqui, outro aqui, um oxigênio, um aqui. Aqui tá neutro, mais com menos dá neutro, certo? Muito bem. Quem vai sofrer a redução aqui é o hidrogênio. Então, íons H+, que nem estão representados aqui, deveriam estar, então vou representar. Íons H+, vão capturar esses elétrons gerando H2, certo? Então, esses H+ vão capturar elétrons gerando H2. E aí eu vou balancear 2 e 2. Tá? E a H2 é gasoso e esse cara aqui tá em solução aquosa. Certo? Então, é isso que vai acontecer se eu tiver eletrólise aquosa na presença de NaCl, tá? Se eu não tivesse NaCl, isso aconteceria também? Aconteceria, mas eu teria que aplicar uma diferença de potencial aqui gigante, tá? Para que o sódio seja convertido em sódio metálico, aí eu estou falando da eletrólise do sal fundido, é um outro processo, tá? Mas o processo que acontece, na verdade, é esse. O texto também ficou confuso para mim, mas o que está acontecendo é isso aqui. Tudo bem? Tudo bem, professora. Eu tinha entendido desse jeito, mas justamente esse trecho que falava que os elétrons iam do cátodo para o ânodo, aí eu até assisti videoaula para confirmar. O que eu fiquei em dúvida é porque ele não fala elétrons, né? Ele fala cargas negativas. Eu falei, será que ele está falando do cloreto? Mas eu também fiquei em dúvida, porque quando você tem... porque, assim, isso é interessante. Por que o elétron vai daqui para cá? Quando o elétron vai daqui para cá, o que acontece é que você precisa repovoar esses elétrons que saíram. Então, imagina, essa bateria está forçando os elétrons que estão sendo gerados aqui a vir para cá. Então, você poderia ter um acúmulo de cargas, certo? Um acúmulo de cargas, a saída dos elétrons aqui, o acúmulo dos elétrons aqui. Para que você tenha um balanço, você precisa do eletrólito, que no caso é cloreto de sódio. Então, você vai ter as cargas positivas se aproximando aqui para neutralizar as cargas negativas e mais cargas negativas se aproximando aqui para repor a carga negativa perdida. Então, esse fluxo de elétrons, ele promove sim um fluxo de íons. Entendeu?
para você ter o balanceamento eletrolítico. Então, eu imaginei que é isso que ele está querendo dizer aqui com cargas negativas, certo? Não que ele está querendo dizer elétron, mas sim o cloro tendo que vir para cá para neutralizar essa carga que saiu. Eu acho que é isso, mas eu também acho que o texto está esquisito. Tá? Pro. Sim, Oi. dessa forma que você falou faz sentido. Tá, ok. Pode falar? Em relação à deposição e oxidação, nem sempre vai ocorrer a deposição, né? Porque nesse caso formou H2, que é gás hidrogênio, certo? E ele vai embora. Deposição em meio aquoso, o que eu preciso? Porque normalmente quando você fala em eletrólise, eu penso em oxidação de um lado, do ânodo, e a deposição do outro, ou formação de gás do outro. Uhum. O que eu preciso para ocorrer a deposição metálica? Então, você tem que entender a redução como uma vontade. Quem reduz, ele tem vontade de reduzir. Essa vontade é determinada pelo potencial. Então, vamos pensar o seguinte, por que o sódio não reduziu? Por que quem reduziu foi o hidrogênio? Novamente, vocês vão ver isso em eletroquímica, tá? Não é tópico dessa disciplina. Oi, desculpa. Por causa da afinidade dele? Não é por causa da afinidade, é por causa dessa vontade que eu falei, ó. Vamos pensar aqui. E essa reação aqui, ela tem um potencial definido. Arbitrariamente, as pessoas falaram, olha, essa reação, ela tem potencial igual a 0. Por quê? Porque alguém disse que é 0. Vocês vão ver mais para frente que os potenciais eles são medidos em relação à referência. E a referência foi determinada arbitrariamente. Dessa forma, olha, gente, agora o 0 é isso, tá? É basicamente isso. Todo mundo que tiver um potencial maior que 0 vai ter mais vontade de reduzir do que o H+. E todo mundo que tiver um potencial menor do que 0, então aqui eu estou indo para um valor negativo e aqui eu estou indo para um valor positivo. Todo mundo que tiver um potencial menor do que 0, ele vai ter menos vontade de reduzir. Quando eu pego o sódio, a reação do sódio seria essa. Na mais elétrons formando Na0. O potencial desse cara, eu não vou lembrar de cabeça, mas é tipo menos 2, blá, 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 volt. Ou seja, quando eu tenho numa mesma solução sódio e H+, o H+ tem mais vontade de reduzir do que o sódio. Percebeu? Aí entra naquela tabela de potencial de oxidação e potencial de redução. Exatamente. Então é por isso que o maior potencial é quem tem mais afinidade. Quem tem mais vontade de reduzir, não afinidade. Quem tem mais vontade de sofrer a reação de redução. Então, o que você precisa para ter o depósito? Você precisa de um metal que tem um potencial maior que o hidrogênio, do que o H+, no caso da solução aquosa. Entendeu? Ferro, por exemplo. Entendi. Obrigado. Ferro, se eu não me engano, é mais 0,77. Mas aí tem que consultar a tabelinha de potencial de redução. Isso, porque algumas pessoas antes de vocês testaram todas as espécies e viram quem reduz quando tem H+, quem não reduz. Já pensou na SEI ter que calcular isso de forma empírica? Não, Ainda bem que já fizeram isso pela gente. Aí tabelaram, agora a gente só consulta. Mas a ideia é essa, tá bom? Então, se você quer formar um depósito, você tem que colocar um íon que tenha mais vontade de reduzir do que o H+, o que não é o caso do sódio. Se eu tivesse colocado zinco, se eu tivesse colocado ferro, esses caras formariam um depósito do jeito que você imagina, né? O cobre, exatamente, tá? Tá bom, obrigado, Pro. Nada. Bem, aí me perguntaram sobre radiação eletromagnética. Isso daqui eu acho que é um conceito novo para vocês, né? Entender a luz dessa forma.
É a mesma coisa daquela equação, daquele gráfico de energia potencial em função da distância. Não se preocupem que vocês vão ver isso até o final do curso, tá? Toda a disciplina em algum momento vai falar de radiação eletromagnética. Então, vocês vão se familiarizar muito com ela, tá? Em relação à radiação eletromagnética, o princípio da sobreposição de frentes, já vou falar, e se essa sobreposição de campo magnético e elétrico exerce alguma influência na natureza da radiação eletromagnética. Note, olha o nome, radiação eletromagnética. Então, não é que essa interferência afeta a natureza da radiação, essa interferência é a radiação eletromagnética. Para que você tenha uma radiação eletromagnética, ela é definida como essas ondas compostas por campo elétrico e campo magnético oscilando de maneira em fase. O que significa que elas estejam em fase? Significa que quando eu tiver o máximo do campo elétrico, eu vou ter o máximo do campo magnético, o mínimo do campo elétrico coincide com o mínimo do campo magnético, aqui, tá? E eles oscilam em fase perpendicularmente um ao outro. Isso é radiação eletromagnética, tá? Então essa interferência vai exercer influência não na natureza, porque ela é isso, mas ela vai exercer influência sobre aquilo que eu observo da radiação eletromagnética. Geralmente, vocês não vão ver a radiação eletromagnética sendo representada dessa forma, porque é difícil você fazer uma representação tridimensional assim. Geralmente o que a gente faz é ignorar uma delas, geralmente a radiação magnética, porque a maior parte das propriedades que a gente estuda relacionadas à radiação eletromagnética está sendo devido à interação da parte elétrica da radiação com alguma coisa. Então, por exemplo, se eu vou entender a cor, por que uma coisa é azul, verde e amarela? Isso está relacionada com a radiação eletromagnética, mas está relacionada de maneira mais específica com a maneira como o campo elétrico da radiação eletromagnética interage com os elétrons da substância que dá origem àquela cor. Então, a luz está interagindo com minha caneca, e aí a interação do campo elétrico com a distribuição eletrônica, com os elétrons que constituem o pigmento da minha caneca, fazem com que eu enxergue a cor rosa, tá? Então, a ideia é essa. Então, como é lógico que existem uma série de propriedades que dependem do campo magnético, mas, como eu disse, aquilo que vocês vão estudar mais comumente está relacionado com a interação da componente elétrica da radiação eletromagnética com a matéria, tá? Então, por essa razão, é muito comum a gente só representar a radiação eletromagnética dessa forma, representando apenas a porção elétrica, mas a magnética vai estar sempre aqui, perpendicular, tá? É só porque é mais fácil desenhar no papel. Veja que eu tenho dificuldade de desenhar isso no papel, né? Imagina se fosse para desenhar 3D, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, sempre quando vocês verem uma representação dessa forma, ou dessa forma aqui, ó, da radiação eletromagnética, lembre-se que ele está simplificando, porque é difícil fazer um desenho tridimensional. Mas a componente magnética sempre está junto, tá? E o que seria essa sobreposição? Imagina que eu tenho duas ondas, tá? A onda A e a onda B. Se elas estiverem se propagando no espaço em fase, o que significa em fase? Máximos e mínimos coincidindo, elas vão se sobrepor, sendo que os máximos irão se somar e os mínimos também. Então, o resultado dessa soma vai ser uma onda com uma amplitude maior. Certo? E se elas estiverem oscilando, peraí. Deixa eu só colocar um outro slide aqui, para eu continuar explicando. Então, vamos lá. Recapitulando, eu tenho duas ondas. Ai, senhor, tá difícil esse negocinho aqui. Ele tá... Acho que eu tô indo muito pro cantinho. Professora, essa soma do máximo e mínimo também ocorre para o campo magnético? Sim, lembre-se que o campo magnético tá lá. Eu só não desenhei porque eu sou incapaz de fazer um desenho assim. Mas sim, ele sempre tá lá, tá? Então, se os máximos e mínimos coincidem, eles vão somar e vão aumentar a intensidade. Certo? Notem, se eu tenho
duas radiações de mesmo comprimento de onda, mesma distância crista-crista, vamos supor que eu estou falando de luz visível, tá? Vamos supor que essa distância de crista-crista corresponde à cor verde, certo? O resultado da sobreposição vai continuar me dando radiação de cor verde, porque eu não mudei o comprimento da onda. Eu só mudei a intensidade, tá? Então, a intensidade muda, mas a cor não, porque eu não mudei a distância, tá? Aqui, se eu tiver o contrário, máximos e mínimos coincidindo, aí a intensidade vai diminuir. Se eles tiverem exatamente as mesmas intensidades, vai zerar. Mas se elas forem intensidades ligeiramente diferentes, eles vão diminuir a intensidade. Novamente, o comprimento de onda não muda, tá? Acho que eu tô com problema na luz aqui, gente. O comprimento de onda não muda. O que muda é a intensidade. Então, como eu disse, tá? Voltando lá à sua pergunta, isso está relacionado com a natureza? Não está relacionado com a natureza, porque a natureza da radiação eletromagnética é ser formada por um campo elétrico e um campo magnético. Isso é a natureza dela. O que vai mudar, a sobreposição dessas frentes, ela vai mudar propriedades da radiação eletromagnética, propriedades observáveis, tá? Mas não a natureza dela. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Nossa, que desenho horrível. É correto afirmar que a relação carga-massa é inverso do equivalente eletroquímico? Não, tá? A razão massa-carga é a carga, por exemplo, o elétron, a carga elementar dividido pela massa, tá? Vamos supor, se eu tiver um mol de elétrons, eu vou ter uma carga associada, é aquela carga que a gente estava conversando, tá? Não é a carga gerada pela eletrólise, não a carga tipo 2 mais, 3 mais, 4 mais. É a carga gerada pela eletrólise daquela espécie, tá? Ou pela passagem de um mol daquela espécie, pela massa dela. E o equivalente eletroquímico é dada pela massa, né? Mas em relação à corrente, tá? Então não é o inverso. É obviamente que você pode correlacionar os dois, carga e corrente. Mas carga é uma coisa, corrente é outra. Então não é o inverso, tá bom? Mas elas podem se correlacionar facilmente, porque se eu sei a corrente, eu consigo determinar a carga, certo? E a mesma massa, se eu tiver uma massa de material sendo eletrolizada, ela vai dar origem a uma carga, certo? E eu posso medir a corrente gerada pela passagem dessa carga. Então, tá tudo correlacionado, mas do ponto de vista matemático não é o inverso puro e simples, tá? Tudo bem. Uhum. A velocidade terminal dos experimentos de Millikan é diferente da velocidade das partículas que saem dos raios catódicos? Sim. A velocidade terminal, ela é utilizada no experimento de Millikan porque se eu tenho a velocidade terminal, a aceleração é igual a zero, e aí um dos componentes aí da equação que ele utiliza para determinar a carga do elétron acaba sendo zero, né? Um dos componentes de força. Então é por isso que ele utiliza a velocidade terminal, porque aquela carga de resistência, né, a força de resistência, fica igual a zero porque você não tem aceleração, certo? Então é por isso que ele utiliza a velocidade terminal. A velocidade de Thomson, na verdade, é totalmente diferente da velocidade terminal, porque a velocidade dos raios catódicos, ela depende do vácuo. Quanto maior o vácuo ele aplica aqui, maior é a velocidade que ele consegue atingir. Então, a velocidade está relacionada diretamente ao campo aplicado, a diferença de potencial aplicada, e também a pressão que ele consegue retirar daqui. Tá? Então, não são a mesma velocidade. Uma é uma velocidade que é controlada pela diferença de potencial, e a outra é uma velocidade que ele acelera até você ter aceleração igual a zero. Tá? Então, são velocidades diferentes. E é por essa razão... então, como eu disse aqui, ó, você tem a velocidade relacionada ao campo elétrico e o campo magnético aplicado. Então, se eu vario o campo elétrico e o campo magnético, eu vou variar a velocidade, tá? Então, são coisas diferentes. Além disso, se você voltar lá no vídeo da aula,
lá pelo minuto 17, um pouquinho depois do 17, ele explica o experimento de Thomson e ele faz todas as deduções matemáticas, né? Então, o que, que ele faz? Ele relaciona a força elétrica com a força magnética, determina a velocidade, aí ele desliga o campo elétrico, deixando apenas o campo magnético, e aí ele relaciona a força magnética com a força centrípeta, que é uma força que surge quando eu passo elétrons, acelero elétrons por um campo magnético, surge uma força centrípeta apontando, porque todas as cargas vão ter sua força apontando para o centro desse círculo, e aí ele faz a aproximação dessas duas equações. Então, a relação carga-massa, ele surge por todo esse rearranjo matemático que ele faz aqui. Então, na verdade, o que ele mede é o campo. E aí, por associação matemática, que ele chega na relação carga-massa. Por isso que ele só consegue determinar carga-massa, tá? Por causa do experimento que ele faz, onde ele controla apenas os campos elétrico e magnético, tá? E aí, analisando as equações, ele só consegue determinar carga-massa. Aí, o Millikan, o que ele fez foi determinar a carga, né, através dessa aproximação, onde ele relaciona a força elétrica com a força gravitacional. E aquela força de resistência ao movimento, ele zera porque a velocidade é terminal, então a aceleração é igual a zero. E aí, quando ele faz essa igualdade, aí ele consegue determinar a carga, e pela carga ele determina a massa, tá? Quando ele faz esse experimento para vários diâmetros de gotas diferentes, ele observa diferentes valores de carga e observa que as diferenças entre essas cargas são múltiplos do valor elementar lá de 1,6 vezes 10 alguma coisa, 10 a menos 20, né? 10 a menos 19. E aí, com a carga, ele acha a massa. Então, Thomson tinha o valor da relação carga-massa, Millikan determinou a carga, e aí, com base nesses dois valores, eles determinam a massa, tá bom? Então, são velocidades diferentes. Tudo bem, entendi. Obrigada. Nada. As dúvidas que eu recebi essa semana foram essas. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Eu tenho dúvida da lista, pode ser? Pode ser. Se eu souber responder, eu respondo. Vamos lá. Tá. A primeira dúvida é na questão 5, e eu acho que é justamente uma coisa que Pedro comentou no começo da aula. Na questão 5, a gente tem que usar a equação lá, carga é igual a N vezes a constante de Faraday. Daí, eu consegui fazer a questão, mas eu me toquei que o N, né, seria o número de mols justamente do elemento que sofreu a eletrólise, certo? Certo. Não da molécula inteira. Tipo, quando eu tenho que considerar esse N olhando para o elemento que eu estou usando na eletrólise. Exatamente. Peraí, Obtendo da eletrólise. Isso. Exatamente, tá? Esse N, tanto que você tem que corrigir a constante de Faraday, né? Porque a constante de Faraday, a carga, né, de 96.500 Coulomb, ele é para 1 mol de elétron sendo eletrolizada. Quando você leva em consideração o elemento, que é o cloreto, para que você gere... Deixa eu... Peraí. Você conseguiu fazer a questão? Primeira coisa. Eu consegui, só que, assim, eu fiz a letra A. Daí, na letra B, eu percebi que o meu valor ia dar o dobro. Porque, assim, a A foi meio que sorte, entendeu? Porque não influenciava. Mas a B dava o dobro. Daí foi aí que eu percebi que o N estava relacionado ao... Por exemplo, aqui a molécula é o NaCl. Aí tem 1 para 1, né? Um Na, um Cl. Mas quando for água, por exemplo, H2O, daí vai ser diferente. Não. Porque eu não tenho que considerar... Por exemplo, se eu for considerar o H, eu não considero a molécula de água. Eu tenho que considerar o hidrogênio. Isso. Mas o que é que, na verdade, aqui eu tô olhando agora. Ai, peraí, só um instante. Minha bateria vai acabar.
Pro, você tá Você mutado. tá falando comigo ou com... Eu esqueci de ligar o microfone, né? tá. Não, o que eu estava falando é o seguinte: eu estou olhando aqui a resolução desse exercício e eu estou vendo que tem um erro na resolução, mas que dá para a gente. Mas que dá para a gente aproveitar essa resolução aqui para eu te explicar. Porque na resolução ele está levando em consideração a eletrólise do cloreto de sódio fundido, que é justamente o que a gente estava conversando, né? Bem, vamos lá. A resolução que ele me aponta é essa. Então, basicamente, o que está acontecendo? Eu tenho cloreto de sódio aquoso. Com base nisso, eu já chego naquela conclusão que a gente falou, né? Que no ânodo, a reação que está acontecendo é essa, mas no cátodo, não é essa. No cátodo, é o H+, mais elétron, formando H2. Ah, Senhor, eu vou jogar esse negócio na parede. É o H+, mais elétrons, gerando H2, tá? Então, não é essa equação que está acontecendo aqui, desculpa, essa, tá? Mas tudo bem, a gente consegue aproveitar isso daqui. Essa primeira parte, não sei se ficou claro para você. Primeiro que você tem que considerar é a reação que está acontecendo, justamente a discussão que a gente teve. Porque o número de mols que aparece, né, ou a relação de elétrons, está relacionado com os elétrons gerados pela reação eletroquímica. Para eu formar um Cl2, eu preciso eletrolizar 2 cloretos e gerar 2 elétrons. Então, eu tenho essa corrente nesse tempo, tá? E aí eu consigo determinar a carga, que é corrente vezes o tempo. E aí eu tive que converter de minutos para segundos, porque a carga para conseguir, né, converter em Coulomb. Então, por isso que eu fiz essa conversão. Eu achei esse valor em Coulomb, certo? Eu sei que 1 mol de elétrons, se eu tivesse 1 mol de elétrons, eu geraria uma carga de 96.500 coulombs. Quantos mols de elétrons eu consigo gerar com essa quantidade de carga? Calma, Pro. O 96.500 seria a constante de Faraday. Exatamente, porque a constante de Faraday ela surge pela eletrólise de 1 mol de elétron, certo? Eu tava usando 96.490, mas tipo, vai só na segunda casa decimal que vai afetar. Isso. Novamente, se você me dá essa resolução com outro valor de carga em Coulomb, da constante de Coulomb, eu vou aceitar, óbvio, porque você vai encontrar na literatura valores aproximados ou não, então tá ok. A menos que eu te dê um valor específico, apenas que eu te diga para usar essa constante Faraday, entendeu? Tá? Então, que é por mol, né? Seria a constante Faraday. Então, 1 mol de elétrons gera essa carga. Só que eu não gerei essa carga, eu gerei essa daqui. Então, eu tenho o número de mols. Então, eu sei que, baseado no valor que ele mediu de corrente nesse tempo, eu sei que eu gerei 0,72 mols de elétrons, certo? Só que toda vez que eu formo 1 mol de gás cloro, que é o que ele está dizendo aqui, eu eletrolizei 2 elétrons e não 1, certo? Como eu eletrolizei 0,72 mols de elétrons, quanto Cl2 eu posso ter gerado? 0,36, certo? Porque para cada 1 mol de Cl2 eu preciso de 2 elétrons, tá? Como as condições são CNTP, eu sei que na CNTP, 1 mol de gás tem 22,4 litros, como eu tenho esse número de mols, eu acho o volume. Até aí tudo bem? Sim, tudo bem. Beleza. Agora, aqui que está aquele erro, né? É um erro, mas dá para a gente aproveitar a resolução. Por quê? Porque o cloreto utilizado na produção do Cl2, ele veio do cloreto de sódio. E eu sei que eu tenho 1 de sódio para 1 de cloreto, certo? Só que se eu quero gerar Cl2... Só que se eu quero gerar Cl2, eu preciso de 2 cloros, certo? E para eu ter 2 cloros, eu vou precisar de 2 cloretos de sódio, ou seja, de 2 sódios. E é por essa razão que essa relação aqui vale. Então, eu preciso de 2 íons sódio para gerar um Cl2, certo?
Então, 1 mol desse cara aqui, para ser gerado, precisou da dissociação de 2 mols desse cara. É por isso que essa relação aqui ainda vale. Como eu gerei 0,36 mols desse cara aqui, eu preciso de X mols de NaCl, de Na+. E por que eu fiz essa relação? Porque para gerar hidróxido de sódio, eu também preciso de 1 mol, certo? Então, cada um desses 0,72 mols de sódio vai poder interagir com o OH- da própria autoprotólise da água, formando NaOH. Ok? Ok, entendi. Certo, mais dúvidas? Eu tenho na questão 9 também. Questão 9, peraí. A minha é na questão 9 também. Em um dos seus experimentos, J.J. Thompson, se em um dos seus experimentos acelerasse o elétron no tubo de raios catódicos aplicando uma diferença de potencial de 10.000 volts entre o cátodo e o ânodo, com que velocidade o elétron estaria ao atingir o anodo? Bem, eu sei que trabalho é igual a diferença de potencial vezes a carga, certo? Ok. Bem, a resolução que ele dá é a seguinte. Beleza. Estão vendo? Sim. Ai, eu tô ficando louca aqui, gente. Então, basicamente, lembra que a gente relacionou lá trabalho com energia cinética? Então, o trabalho é dado pela diferença de potencial vezes a carga, tá? E a energia cinética é mv² sobre 2. Eu igualo essas duas equações, isolo o v² e todo o resto eu tenho, né? Eu tenho a diferença de potencial, que é 10.000 volts, né? Eu tenho a carga do elétron, porque o que ele está acelerando ali são elétrons, né? Então eu tenho a carga dele, e a massa, que é a massa do elétron, certo? Então ele dividiu a carga de um elétron pela massa de um elétron. Então, basicamente, ele está partindo do pressuposto que você tem acesso a essas informações de carga do elétron e massa, que são valores fundamentais. Certo? Professora, e aí eu acho a velocidade. Eu fiz exatamente isso e não deu 5,93. Será que foi unidade? Eu tô aqui com a calculadora tentando. Deixa eu ver. 2 vezes... Pior que eu tô sem minha calculadora científica aqui. E aí fazendo celular é triste. Eu fiz aqui, deu. Agora deu. Deu? Uhum. Será que Acho foi que alguma foi a unidade? massa. Eu acho que foi a massa. Eu tava usando... pode ter sido. Deixa eu ver se eu chego nisso. Eu também cheguei... Oh, não cheguei, não. Essa calculadora aqui é doida. Ok, mas tudo bem. Chegou no valor agora. É alguma unidade, provavelmente. Isso, eu acho que foi a massa. Tá. Será que você usou em quilo? Não sei. Eu usei em quilo. 0,911 vezes 10 a menos 30. Então foi isso. Ok, pessoal, mais dúvidas? Veja o que... Não? Não, por enquanto é isso. Ok. Eu só queria
Eu só queria ter certeza porque não tem, a partir da 10 não tem o gabarito. Aí eu queria saber a resposta dessas. Tá bom, vamos lá. 10. Peraí. 10 é letra C. A 11 é letra D. A 12 e a 13, letra A. A 14B. 15A, 16D. 17B, 18C. 19C, 20A. Professora, a senhora poderia repetir a 10, por favor? A 10 é C. Obrigada. Nada. É isso. Ó, de qualquer forma, tá aí. Mandei no chat para vocês. Só dei a alternativa correta. Agora, ver se vocês conseguem chegar nessa resolução, né? Nessa conclusão. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês me mandam, tá bom? Tudo bem. Obrigado, professor. De nada. Mas tentem fazer antes de olhar a resposta, tá, pessoal? Leiam, tenta analisar e depois só usa para conferir, tá bom? E aí? Ó, essa semana, como vocês estão observando, vai progredindo, tá? Eu tô fazendo aquele acompanhamento dos testes sobre o tempo que vocês gastam e tudo mais, o tempo médio, que é para me certificar que 2 horas vão ser suficientes, porque, novamente, vai aumentando a complexidade. Daí, ou a gente aumenta o tempo ou diminui o número de questões para caber no tempo, tá? Então, eu vou sempre monitorando para saber se está factível para vocês, né? Se é possível fazer, tá? Tentem não deixar a peteca cair aí não, hein, pessoal? Vamos estudando. Tá legal? Tudo ótimo. Mais dúvidas? Vocês querem tirar? Não, agora realmente acabaram. Acabou? Mas me mandem, é importante, porque eu preciso estudar, gente. E vocês me mandando com antecedência, eu posso estudar, perguntar para as pessoas. Manda, Lucas, pode mandar. Se eu não souber, eu vou falar, gente, que eu não sei. Na verdade, quando eu não sei, eu pergunto para alguém que sabe. Mas aí, pelo menos, eu consigo me preparar, tá bom? Então, tentem estudar com antecedência. Eu tô virando PhD em escrever e-mail, e é difícil porque tem que escrever de uma maneira clara, né? A minha dúvida. Não, mas até agora, eu acho que eu entendi todas as perguntas até agora, tava né? tudo certinho, sim. Então tá bom. Se eu não entender, eu te mando. Olha, não entendi o que você quis saber aqui. Aí você me manda de novo. Essa última da velocidade de Thomson e do experimento de Millikan, eu fiquei... Minha cabeça explodindo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou explicar isso para ela? Não, mas realmente é uma questão confusa mesmo. Pro. Oi. Se eu perguntar uma coisa de novo, porque não ficou muito claro, você promete que não briga comigo? Eu vou tentar, vou me esforçar. Tá na área de potencial elétrico lá, na primeira fórmula lá, U igual a energia potencial dividido pela carga de P. Eu procurei, eu continuo sem entender como que uma relação entre duas cargas pode ser dividida por uma única só. Eu também não aceitei essa ainda. Eu não entendi a pergunta. Assim, não tem U é igual a energia potencial dividido pela carga prova? U é igual a EP dividido por QP. Tá, peraí. Ok. Pode prosseguir? Pode, peraí. Tá. Se você considerar a energia potencial
a energia potencial é entre duas cargas, certo? É a carga Qzão e a carga Qzinho. Certo. Para ser dividido pela carga prova, a carga prova é uma. Não é Qzão, Qzinho. É Q1, Q2. Tipo, Q1, Q2, ok, tá. aí, se você vai dividir pela carga prova, a carga prova é uma delas? Não é pela carga gerada no processo? Que aí você vai medir, na verdade, na forma de corrente? Não está falando de cargas diferentes? É porque eu acho que o que está acontecendo aí, que está deixando vocês em dúvidas, é o uso de Qzinho, Qzão, né? Porque aí está dando a sensação de que é a mesma carga. Uma coisa eu estou falando da carga, por exemplo, 2 mais, 3 mais 1, menos 1. O outro eu estou falando da carga gerada devido a essa diferença de potencial, medida em Coulomb. Então, um é o valor adimensional e o outro é o valor medido em Coulomb. E esse valor medido em Coulomb, ele só existe porque você tem duas cargas diferentes, entendeu? Então, não é uma carga absoluta, não é assim, eu tenho uma carga pontual, ela vai gerar uma carga de não sei quantos coulombs, ela vai estar sempre relacionada a uma outra carga que está interagindo com ela. Então, eu estou falando da carga gerada por causa dessa interação, que vai ser medida em coulomb. O Qzinho, né, ou Z, em algumas literaturas, é a carga do corpo, 2 mais, 3 mais, menos 1, entendeu? Ou 0. Você também pode ter isso, tá? Então, essa carga prova é a carga gerada pela relação entre as duas carguinhas. Pela interação, exatamente. Que no final das contas, o que você consegue mensurar é a corrente, certo? E aí, da corrente, você obtém essa carga. Tá? Então, você mede a corrente gerada devido a essa diferença de cargas, e aí você determina essa carga em Coulomb. Mas o que gera essa diferença de corrente são as cargas elementares, né? A carga de cada uma dessas espécies. Mais 1, menos 1, etc. Então, são cargas diferentes. Entendi. Tá? Tá bom. Obrigado. Uma coisa que me ajudou a entender, pelo menos, foi na aula de BCC, Bases Conceituais na Energia, também explica que a energia potencial elétrica e o potencial elétrico são duas coisas diferentes. Sim. E é uma parte do negócio que se entrelaça com a matéria que a gente está tendo agora. O potencial elétrico, ele é devido a essa interação entre duas cargas ou duas superfícies com cargas diferentes, certo? E a energia potencial, aí ela já está relacionada com a propriedade intrínseca da matéria, né, carregada. Aí não, é o campo, na verdade. Tudo bem? Vou pesquisar mais aí, vai esclarecer, mas já tô no caminho, Acho que é o Qzão e Qzinho que deu uma confundida aí. Mas vocês vão ver em muita literatura o uso de Z para a carga mesmo, né, daquele elemento que está dando origem ou ganhando ou recebendo elétrons, tá? E aí fica menos confuso. Às vezes os professores que fizeram o texto, como eu acho que devem ter sido 2 professores diferentes, às vezes só o fato de você usar uma literatura diferente, onde um usa Qzão para uma coisa e outro usa Qzinho para essa mesma coisa, entendeu? Acaba dando uma confundida aí no meio de campo. Na verdade, nem a questão do Qzão, Qzinho para mim. Lucas, vê se a sua dificuldade é a mesma da minha. Mas eu não consigo entender como essas duas cargas criam essa terceira carga diferente. É a carga prova, né? Esse Q do denominador. Eu não sei de onde ele veio, entendeu? Tipo, agora você falou que essa interação cria essa carga, mas aí... O denominador, peraí, rapidinho. Não sei se eu tô... Justamente a ideia de... Porque lembra aquelas duas equações que dão a ideia da voltagem, que é a energia potencial dividida por Qzinho, e a voltagem também é a constante vezes Qzão dividido por D. É porque a energia potencial, se você lembrar nas equações, é a constante vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D. Se eu substituir toda a equação, o Qzinho de cima cancela com o Qzinho de baixo e vira aquela outra fórmula. Eu só estou escrevendo o EP de um jeito diferente. Aqui, ó. Nossa, Pedro, você me confundiu mais agora. Você está falando do potencial elétrico, daquelas duas... A energia potencial elétrica e o potencial elétrico. É disso que eu estou falando. Isso, são coisas diferentes. Se eu abrir a fórmula da energia potencial,
uma corta com a outra, certo? Uma carga de cima corta com a de baixo, não corta? Não, mas aí agora a gente sabe que essa carga do denominador é outra. Então Eu só não sei de onde ela veio, de onde ela surgiu. E eu não sei nem como que calcula ela. Aí é complicado. Eu tô perdida com relação a qual fórmula que vocês estão falando ainda. No slide, Davi, foi uma dúvida minha. É a fórmula que eu tô falando, a de energia potencial elétrica. É quando a gente vai ver a fórmula de potencial elétrico, a gente vê que o potencial elétrico vai ser U, que a gente usa para potencial elétrico, né? Ou droga. A diferença de potencial é a questão da distância, a questão dos capacitores, é essa? Ai, gente, eu acho que eu entendi o que o Pedro quer falar. Sim, Pedro. Olha, presta atenção. Na verdade, é porque o negócio é a igualdade. Realmente vai dar igual, porque se cortar, realmente dá o potencial, não é isso, Pedro? É isso aí. A ideia das contas corta o negócio. Realmente corta, porque o potencial não tem... o potencial é só K vezes Q dividido por D. Então é realmente isso. Uhum. Não é uma terceira carga. Não é uma terceira carga, elas se cortam. Não existe uma terceira carga, são sempre as duas que as contas tiveram. Entendeu, Lucas? É bom que vocês tenham entendido, porque eu ainda não entendi. Nossa senhora, acabou de dar um nó maior aqui. Ó, presta atenção. Qual é a carga final do Não existe uma terceira carga. Você entendeu? estava pensando certo, ela realmente corta, a gente estava se confundindo. É porque, de um lado da equação, você vai ter o potencial. Você concorda comigo que o potencial é igual a K vezes Q dividido por D? Isso, concordo. Então, não tem esse segundo Q multiplicando em cima. Não tem justamente porque ele é cortado do outro lado da igualdade com o Q de baixo. Sim, aí no caso seria o potencial elétrico seria K vezes Q dividido por D, porque um corta com o outro. Exatamente, que é exatamente igual o do outro lado, que é a energia dividida por Q. Isso é. Realmente vai desaparecer. Mas qual das Vocês estão cargas igualando os dois, né? Peraí. Mas qual das duas cargas eu corto? Porque se eu cortar Qzinho. São duas cargas diferentes. São duas cargas de diferentes, elas vão especificar. Qzinho sempre vai ser Qzinho, Qzão sempre vai ser Qzão. São duas coisas separadas. Entendi. Tanto que na equação a gente escreve o Qzinho embaixo, entendeu? Entendi. É o da carga de prova que corta. Porque o potencial, ele é determinado pelo objeto, né? Carregado. A carga de prova é só colocada lá para a prova mesmo. Entendi. Eu vou tentar fazer uma coisinha aqui para ajudar a explicar, mas é uma relação mais matemática, eu diria, sabe? Não é uma coisa mais conceitual, intuitiva. É mais simples do que a gente estava pensando. É a igualdade, realmente vai dar igual. É que vocês estão igualando, na verdade, as duas equações de energia potencial, só isolando o valor de energia potencial nessa igualdade. Isso. Agora eu entendi qual equação que vocês estão falando. Então, você tem a energia potencial sendo igual ao K, que é a energia cinética, vezes a carga, dividido por D. E aí, vocês têm também que essa energia... Não, K é a constante, na verdade. O K é uma constante. Chegar na potencial usando a energia potencial, entendeu? Sim. Potencial elétrico usando a energia potencial elétrica. E aí você isola a energia potencial elétrica, e aí você vai ter que a energia potencial é Q vezes P. Aí você isola os dois. Eu acho que não. Confundiu mais. Aqui, professor, eu posso compartilhar minha tela para tentar ajudar ele? Pode. Eles estão falando da fórmula do potencial elétrico, aí eles estão substituindo a energia potencial. Não, na verdade, eles estão usando duas fórmulas distintas, onde surge a energia potencial elétrica. É da energia potencial e a potencial elétrico. Isso. O é o potencial elétrico, aqui é energia potencial. O EP só substitui esse Qzinho aqui. Quando a gente vai fazer um negócio, esse Qzinho, quando a gente joga esse EP aqui, esse Qzinho aqui vai cancelar com o outro. Aqui, isso. entendeu? Isso. Aí fica Q dividido por D. Só, entendeu? Que é realmente o potencial. Isso. U também é escrito como... É porque
O texto não chegou nessa forma. Ele parou ali, ele não continuou. Se ele tivesse continuado, já tinha ficado claro que as duas se cortavam. Isso, ele só jogou as duas e aí, exatamente. Ele não chegou nessa última fórmula que o Pedro Exatamente. escreveu ali. Entendeu? O Paint ajudou? Você sabe que eu tava com o Paint aberto aqui também. Aí viu que precisa, viu o melhor aplicativo que a Microsoft Eu tava pensando que vocês estavam falando de outra fórmula completamente diferente. Por isso que eu tava falando da carga 2+, 2-. Eu falei, gente, mas por que eu pra lá? tava pensando nisso também. Era mais simples. E aí eu Era mais simples a questão. Da onde vem essa terceira carga? Não, Aí, não é a mesma terceira carga. carga, essa é a realidade. É porque quando vocês forem medir o potencial, aí você vai ter corrente e carga, que são coisas diferentes mesmo. Mas tá bom. Sim. É porque, como é uma questão mais matemática, eu consegui entender, já que eu sou viciado em exatas, sabe? Tá certo, tá certo. Ok, pessoal, mais dúvidas? Não? Então, eu vou interromper aqui a gravação. Obrigada, Rita.